Notícias bastante urgentes e polêmicas sobre a conversa de Donald Trump com Vladimir Zelensky e líderes europeus em Paris no dia 4 de setembro. Nesse dia em Paris, houve uma reunião da coalizão dos interessados para discutir garantias de segurança. Então, Trump entrou em contato com Zelensky, Macron e vários líderes europeus e imediatamente mudou a conversa para críticas à União Europeia. Ele acusa a Europa de alimentar a guerra comprando petróleo russo, exige pressionar a China e evita ser específico sobre novas sanções. Trump pressionou líderes europeus a deixarem de comprar petróleo russo e exigiu mais pressão econômica sobre a China. A Reuters relata e a Axios destaca o tom político ao informar que, em reunião online com Zelensky e europeus, Trump disse que a Europa deve assumir mais responsabilidade pela contenção. E no final, 3 publicações, Bild, Axios e Reuters, escrevem que agora os europeus nem esperam mais que Trump imponha novas sanções contra a Rússia. Meu nome é Alexei Pitti, vamos discutir isso juntos, mas antes de começar, lembro que neste canal do YouTube saem análises diárias de notícias para você acompanhar todas as novidades. Por isso, inscreva-se neste canal e deixe um like neste vídeo. Então, o que exatamente foi dito e como isso soou? De onde veio o escândalo e por que Trump se irritou com os europeus? Segundo fontes do Axios, Trump foi direto ao ponto e declarou que a Europa deve parar de alimentar a guerra russa e que a Europa tem a obrigação de pressionar a China. Chega de 2 pesos e 2 medidas. Então, Ursula von der Leyen, como escreve o Axios, tentou rebater com números e declarou que a Europa está reduzindo a participação do gás russo, impôs embargos ao petróleo, estabeleceu um teto de preços para o petróleo russo e, de modo geral, até 2027 está pronta para abandonar completamente o gás russo. Mas o jornal alemão Bild registra o clima após essa ligação e escreve que o lado europeu não espera mais que Trump decida impor sanções contra a Rússia, embora fosse exatamente isso que os parceiros pediram a ele. E mais um detalhe da imprensa alemã. A conversa foi em tom elevado. O enviado especial de Trump, Steve Witkoff, acusou a Europa de ser ela quem está comprando petróleo russo através da Índia. Essa é uma velha reivindicação americana dos últimos meses, mas hoje ela foi levantada diretamente durante o encontro em Paris sobre as garantias de segurança para a Ucrânia. Aqui, como você pode ver, Trump realmente toca na ferida e pressiona o ponto sensível da Europa. Vamos ser honestos. Sim, a União Europeia praticamente zerou a compra de petróleo transportado por via marítima, zerou a compra de carvão russo, mas as chamadas misturas cinzentas e a reexportação através de terceiros países continuam. Em fevereiro, analistas da CREA afirmaram: no terceiro ano da invasão, a União Europeia ainda compra petróleo e gás russos em valores significativos. Em vários meses, os valores superaram o pacote de ajuda financeira. Ou seja, os europeus pagaram à Rússia por gás e petróleo mais do que destinaram em ajuda à Ucrânia. A Comissão Europeia também prestou contas publicamente, e vou citar um trecho do relatório deles. A participação do gás russo caiu de 45% para 18% e até meados de 2024 a participação do carvão caiu para 0%. Foi nessa fissura que surgiu a disputa de hoje. Alguns apontam progresso. Antes tínhamos 45% de dependência do gás russo, agora é 18%. Não compramos mais carvão e estamos abrindo mão do petróleo. Tipo, aqui estão os números. E os americanos mostram que não. Vocês têm brechas e as usam, continuam comprando petróleo russo, mas não diretamente. Por que Trump está jogando toda a responsabilidade na Europa agora? O Axios também adota essa postura há dias. A Casa Branca está convencida de que alguns países europeus apoiam publicamente a iniciativa de Donald Trump, mas nos bastidores estão ganhando tempo e criando expectativas exageradas para Kiev. Hoje, isso resultou em declarações ultimativas. A Europa deve parar de comprar petróleo russo e pressionar a China. Mas aqui surge uma questão lógica. E quanto às ações dos americanos? E onde estão as tarifas do Donald Trump, que ele prometeu contra a China pela compra de petróleo russo? Onde estão essas sanções? Então, Trump ameaça punir os maiores compradores de petróleo russo? Sim, de fato, ele impôs certas tarifas contra a Índia. Mas, em relação à China, as palavras ficaram no ar. Houve ameaças, mas nada concreto.
Todo mundo ouviu, todos ouviram como Trump ameaçou impor tarifas enormes contra a China por comprar petróleo russo, mas ele nunca as implementou. O Axios informou em agosto que a ameaça de novas sanções petrolíferas de Trump estava diminuindo, pois isso prejudicaria preços e aliados. Durante a conversa de Donald Trump com europeus em 4 de setembro, como relata o Bild, os europeus tentaram salvar a situação. E os europeus propuseram reunir e enviar para Washington em 48 horas um grupo de trabalho sobre sanções e rapidamente concordar com uma lista comum de medidas. Os europeus dizem que não há problema algum. Em 48 horas reuniremos a equipe, ela vai para Washington e nós chegamos a um acordo. Impondo sanções juntos, você, Donald Trump e nós, tudo coordenado e ótimo. E aí, a mídia alemã e austríaca acrescenta: Trump exigiu que os europeus não só reduzissem suas compras, mas também pressionassem Pequim. Em resposta, veio o argumento de Bruxelas. Já reduzimos o teto do petróleo, está em andamento a caça à frota sombria, os estaleiros e seguros para navios suspeitos estão fechados. Juntem-se vocês também. Vamos sincronizar a lista pelos esquemas secundários. Aqui esbarramos novamente na política, porque na direção chinesa Washington próprio equilibra entre ameaças e a realidade do mercado. Então, exigir da União Europeia algo como façam isso por nós, mas sabe, soa bonito, mas funciona mal. E parece que Trump impôs tarifas contra a Índia. As legendas são minhas. Ele prefere não enfrentar a China, então sugere: europeus, ataquem a China que eu ataco a Índia, pois a China é rival e a Índia é quase parceira. E dificilmente vai responder de forma dura. É um movimento astuto. Onde está a verdade nisso? Sobre o fato de que a Europa financia a guerra, hoje mesmo Trump, conversando com um europeu, disse: vocês financiam a guerra comprando petróleo russo. A resposta honesta está no meio. Sim. Rotas cinzentas passando pela Índia, a mistura desses blends, a reexportação, tudo isso existe. E é preciso reconhecer isso. O que se quer dizer com rotas cinzentas passando pela Índia? Talvez alguém tenha deixado isso passar. A questão é que, na prática, a Índia compra petróleo russo com desconto, depois, digamos assim, troca o rótulo e envia esse mesmo petróleo para a Europa, mas já por um preço um pouco diferente. Acontece que a Europa não compra petróleo da Rússia. Ela compra da Índia, mas na verdade é o mesmo petróleo russo. Mas também é correto dizer que o principal volume de compras de petróleo russo na União Europeia é mantido pela Hungria e pela Eslováquia. Esses países que mais criticam as sanções rígidas são aliados de Trump na política. O Axios destacou hoje sutilmente essa contradição. Citação: Hungria e Eslováquia são os principais compradores diretos na União Europeia. Resumindo, os endereços são conhecidos. A única questão é se a Casa Branca está disposta a pressionar seus amigos. O que isso significa para Kiev? Em primeiro lugar, cai o mito de que Washington fará tudo por todos e de que as ameaças de Trump realmente valem algo. E como escreveu hoje Bild, depois da conversa com Trump, os europeus não esperam mais que Donald Trump imponha qualquer tipo de sanção contra a Rússia. É preciso agilizar o pacote europeu e fixar o teto do petróleo russo em 47,5 dólares, filtros de seguro, docas, frota sombra e fechar rigidamente os esquemas de reexportação. Já cansei desse jogo ambíguo. Em segundo lugar, ainda há oportunidades em Paris. Macron disse publicamente que 26 países estão prontos para participar em terra, no mar e no ar para apoiar o cessar-fogo na Ucrânia e garantir a paz. Essa é uma espécie de resumo do briefing dele após a coalizão dos interessados que foi citado por muitos e muitos hoje na mídia. Nesse contexto, a ligação de Trump é, na verdade, um teste. Se os Estados Unidos da América se envolverem, ótimo. Se não, a Europa é obrigada a ajustar sua estrutura sem pausas. Aqui surge a pergunta: o que a Europa deve fazer agora numa situação em que já ficou claro que Trump não pretende impor novas sanções contra a Rússia? Bem, primeiro sincronizar a lista negra europeia de petroleiros e seguradoras com a britânica e a canadense, para fechar as brechas que os intermediários britânicos e canadenses ainda usam para negociar com a Europa. Em segundo lugar, concluir a investigação sobre aquela mistura de petróleo e impor proibições reais de entrada nos portos europeus para navios flagrados no reexportação dos chamados blends russos. É isso que a Índia faz. Expliquei acima o que é. Em terceiro lugar, não esperar por Washington sobre a China, mas agir onde a União Europeia tem influência.
seguro, leasing de frota, reparos, transações bancárias, etc. É bom quando as sanções estão alinhadas com Washington, mas com Trump lá e sem intenção de aplicá-las, esperar por essa sincronização é tolice. E em quarto lugar, explicar de forma transparente aos seus cidadãos que isso, sabe, não é algum tipo de guerrinha econômica. Não é uma questão de gás barato, é uma maneira de cortar o oxigênio da máquina militar russa para acelerar o cessar-fogo, pelo menos um cessar-fogo. Por isso, a ligação de hoje não é simplesmente o Trump gritando com os europeus, como muitos tentam mostrar agora. Isso é um teste de fogo. O importante não é quem gritou mais, mas quem trouxe alavancas concretas à mesa. E agora a Europa trouxe essas alavancas, desde a coalizão dos interessados até novas sanções petrolíferas. Sim, a Europa também tem suas falhas, e os Estados Unidos da América estão agora em uma encruzilhada entre pressão e tática política. Para a Ucrânia, a moral é simples: acreditar menos nessas promessas de acabar com a guerra em 24 horas e focar mais em tecnologia, mecânica, sanções e no fortalecimento poderoso das forças armadas da Ucrânia. Pois é, e como seria diferente? Todas essas declarações que fiquem só nas palavras, é melhor julgar pelas ações. É isso. A conversa polêmica do Trump com os europeus mostrou que ele não pretende agir mais e tenta passar a responsabilidade para os outros. Repito, os europeus também não são inocentes nessa situação. Amigos, vou pôr reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Cuidem-se. Tchau para todos.